Fala aí, patriota, seja muito bem-vindos. Pessoal, Bolsonaro, né, escolheu Flávio para 2026 aí. Vamos ver a opinião aí do Gustavo, né, deputado, apoiador da direita também, igualmente. Vamos ver o que ele vai falar. Vocês vão ficar surpresos, se liga aí. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. Crédito pro Gustavo aí na descrição. Com tanto sacrifício. Bolsonaro, que está hoje refém, preso por um crime que não foi cometido, que não existe, num julgamento teatral, uma abominação, ele decidiu continuar na briga. É isso que aconteceu. Tudo que o sistema queria é que o Bolsonaro agisse como refém, se acovardasse e entregasse de bandeja tudo que ele construiu ao longo dos últimos 6 anos. Todo esse patriotismo, essa vontade de renovar o Brasil. Bom, ele não fez isso. E, pelo contrário, ele dobrou a aposta. O sistema queria que Bolsonaro não colocasse o nome dele na cédula, nem dele, nem de ninguém da sua família. O Centrão tinha concordado com isso. O STF colocou ele numa prisão para que ele não se atrevesse a fazer isso. O que o Bolsonaro decidiu fazer? Colocar o filho dele, Flávio Bolsonaro, como o próximo candidato à presidência pela direita brasileira. E aí vamos lá. Esse é o Flávio Bolsonaro, senador. Ele é a versão melhorada do Bolsonaro no que diz respeito a boas maneiras. Uma coisa que as pessoas sempre reclamavam do Bolsonaro era que muitas vezes ele falava demais, poderia ter se controlado, né? Poderia ter agido com mais tato em relação ao centro, pois essas características elas existem no Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é uma pessoa que fala sem usar palavras. É isso que eu falo, né, pessoal? Às vezes o que prejudicou o Bolsonaro foi ser muito autêntico. Às vezes algumas perguntam que era já para ele se prejudicar, ele poderia ficar quieto e deixar os caras se queimar sozinho, mas é o jeito dele. Palavrões. Ele é uma pessoa que não fala com truculência e ele é um... Então, por que o sistema está tão revoltado? E por que tem tanta gente aí reclamando? Vem comigo que eu vou mostrar para você. O primeiro grupo que não gostou dessa história é esse aqui, ó. STF, a reação de ministros do STF à escolha de Flávio Bolsonaro. Escolha do senador Flávio Bolsonaro como candidato do pai ao Palácio do Planalto em 2006 surpreendeu alguns ministros. Por quê? Porque esses ministros fizeram todo um ambiente, ameaça, perseguição, justamente para que o Bolsonaro, trancado na Polícia Federal, preso sem ter cometido crime, cedesse a esse sistema. O Bolsonaro optou por não ceder. Bolsonaro escolheu o filho dele, que é um dos seus maiores defensores, uma pessoa extremamente amadurecida no mundo da política, para poder continuar carregando essa tocha. Eu vou te dizer uma coisa, eu conheço o Flávio. Pensa num filho apaixonado no pai, que chora ao ver o sofrimento que o pai está passando, é esse daqui. E a reação nas redes? Tem muita gente falando que teve uma reação boa, uma reação ruim. Bom, toda decisão do Bolsonaro teria tanto reações boas quanto ruins. Se fosse o Tarcísio, teriam reações ruins também, principalmente daquela direita mais raiz. Agora, como que foi em relação à reação à escolha do Flávio Bolsonaro? Candidatura de Flávio Bolsonaro alcança 117 milhões nas redes. Relatório da consultoria da Trix aponta 38% de menções positivas, 28 negativas, 10 pontos a mais em menções positivas. 28 negativas estaria ali o povo do PT. Impulsionamento por Michele Bolsonaro. Se eu não me engano, neutro foi, aqui não fala, né? Mas teve uma porcentagem de neutro também. Negativas e 34 neutras. Ou seja, a positiva venceu. Mas calma que tem mais que eu quero mostrar para vocês. Olha, assim como Flávio Bolsonaro, a partir desse momento, ele tem o bastão do pai. É como se o pai tivesse oficialmente passado a ele o bastão. Lembrando, o pai está incomunicável, o pai está censurado, preso ilegalmente, é um refém. Com esse bastão, Flávio Bolsonaro, a partir de agora, tem muito mais poder de negociação para pautas que são muito caras a nós. Todo mundo sabe. O centro, o sistema, está usando a anistia, a prisão domiciliar, para fazer com que o Bolsonaro faça exatamente o que eles querem. A partir de agora, esse bastão de negociação está nas mãos do Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó. Flávio Bolsonaro quer priorizar agora projeto de anistia para 8 de janeiro. Bom. Pessoal, e o Carlos Bolsonaro está apoiando, claro, né, a candidatura do irmão. Vamos ver aqui o que foi que ele falou aqui, né? Mas antes vamos
Só falar algo antes aqui, né? O vereador disse que recebeu a notícia que o irmão foi escolhido de Jair Bolsonaro, né? Para se lançar ao Palácio do Planalto por meio dos advogados do ex-presidente e reafirmou o apoio ao atual senador, né? Só sei que ele falou o seguinte, o Carlos, só sei que meu pai, abre aspas, só sei o que meu pai decidir, a gente vai apoiar, meu irmão pode contar comigo, a hora que ele quiser, como ele quiser e do jeito que ele quiser, não tenho nenhum problema quanto a isso, disse aí o Carlos Bolsonaro, né, vereador. Em seguida, a ser questionado sobre a insatisfação por parte dos líderes do Centrão, com o nome de Flávio, né, eu falei, pessoal, não é a questão dos caras aí que tá apoiando o Bolsonaro. Os caras estão de olhos, querendo assumir o lugar do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro colocou o filho, né, o Flávio, para assumir. E o Carlos Bolsonaro falou o seguinte, né? Disse que não está preocupado com esses parlamentares, reafirmando que o que o Bolsonaro decidiu está decidido. O vereador disse ainda não ter conversado com o Flávio sobre o assunto e que quando retornar para Brasília, poderá, né? Ficar sabendo o que está acontecendo. Ele também falou mais o seguinte, né? Sobre a relação aí com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, um dos principais nomes que vinham sendo ventilados nos bastidores de substituição de Bolsonaro. Carlos reafirmou a certeza de que o republicano é um amigo e não há nenhum problema com relação à decisão do PL. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu tenho certeza que o Tarcísio é um aliado nosso, é um amigo nosso, e eu acho que se tiver algum problema, se tiver e é certeza que não tem, todo mundo vai se alinhar para uma linha comum, concluiu aí o Carlos Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro vai com força aí, beleza? Espero que todos tenham gostado do corte, só pra gente salientar essa notícia aí, né? Carlos Bolsonaro apoiando aí a candidatura do irmão. Tamo junto, se inscrevam e compartilhem suas opiniões nos comentários e deixa aquele like.